Rodrigo, vem cá. Irmãos, quero apresentar para vocês nosso amigo Rodrigo. Ele é da igreja de Jardim São Paulo, um dos líderes daquela igreja. Fica aqui à vontade, Rodrigão. O Rodrigo, ele tem uma particularidade. Ele coordena uma distribuição de links de estudo da Palavra de Deus, áudio da Escola Sabatina. Ele tem um grupo assim imenso. Recentemente até comecei a fazer parte de um desses grupos. E ele tem efetuado um trabalho maravilhoso nas redes sociais. Muita gente engajada nesse trabalho. Orem por ele, orem por esse propósito, orem por cada líder dos grupos que ele tem arregimentado aí para disseminar a palavra de Deus. Rodrigo, que Deus o abençoe mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Maranata, igreja! Eu vou falar de novo, vamos falar, o Senhor logo vem e nós iremos com Ele. Vamos tentar? Maranata, igreja! Mais uma vez agora mais animado. Maranata, igreja! Obrigado, irmão Livingston, pelo convite. Que Deus te abençoe. Ele que esteve pregando também há poucos sábados atrás na minha igreja. Agora eu estou aqui. Ele falou um pouquinho dos grupos, né? Nesses grupos tem cerca de 20 países participando. Irmãos, é coisa de Deus. Não tem como eu explicar ou mensurar isso. Mas louvado seja Deus que você está aqui. E eu tenho certeza que foi o Santo Espírito de Deus que o trouxe aqui. Na presença dos anjos, com a proteção dos anjos. E para você também que está em casa nesse momento, que o Santo Espírito te abrace nesse momento e que você entenda a mensagem que vamos abordar esta manhã. Convido você então a fechar os seus olhos da forma que estamos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque santos anjos estão aqui conosco nesse momento. Pai querido, venha perdoar os nossos pecados. Aquilo que fazemos que não Te agrada, tenha misericórdia de nós. Pai querido, nos ajude a ter os nossos pensamentos nesse momento ligados unicamente à Sua palavra e qualquer outro assunto que o Senhor nos ajude a expulsar da nossa mente. Muito obrigado, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Louvamos o Teu nome em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Irmãos, o tema da pregação de hoje é um tema sensacional. É um tema que é do coração de Deus ao seu coração. Nós vamos falar aqui do profeta Enoque, um servo de Deus. O nome Enoque quer dizer o iniciado, o dedicado, o consagrado. Irmãos, eu vim aqui essa manhã com a minha esposa Priscila e o nosso filho Pedro. Amor, levanta para a igreja te conhecer. Isso. Pode sentar. Obrigado. Nós casamos aqui nessa igreja em 2018. Amanhã o nosso filho faz 1 ano e 10 meses. Em fevereiro, dia 12, faz 2 anos. E louvado seja Deus. Quantos estavam aqui da última vez que eu preguei? Opa, estou vendo as mãozinhas aqui. Alguém conhece essa fruta aqui, ó? Alguém? Opa, já falou certinho aqui, irmã. Mangostim, certinho. Ou mangostão. Fora a irmã aqui, alguém já comeu essa fruta? Não? Então deixa eu fazer uma pergunta para quem estava aqui da última vez que eu preguei. Em que dia, mês e ano que começou o dilúvio? Difícil, né? Não vai lembrar, né? Olha, se alguém fala assim, ó, 17 do segundo mês de 1656 a contar da criação, já levaria a caixa inteira aqui. Eu vou dar 3 para o Livingston aqui, para sua família, que ele me chamou, né? Vem cá, meu irmão. Eu vi nomes também de não adventistas aqui. Quem não é adventista, levanta a mão. Opa, tem um irmão aqui e uma irmã aqui, não é isso? Só 2 mesmo? 2 não adventistas? Da família do Livingston. Deixa eu explicar como é que come isso aqui, viu? Fica aqui também. Essa fruta, irmãos, come assim, ó. Você pega a faca, né? Corta na lateral,
Você vai cortando, vai girando. Tira a tampa e come de colher. Dá para a irmã que não é adventista, o irmão também que não é adventista. Uma pequena lembrança para eles. Irmãos, eu sempre quis ter um Pedro. E quando eu conheci minha esposa, nós começamos a namorar, noivar e casamos, ela também sempre quis ter um Pedro. Então foi fácil de decidir. O significado do nome Pedro é a rocha, a força. Pedro e Henrique já tinha na família, então nós escolhemos Pedro Miguel. Miguel é quem é como Deus. Quando você junta Pedro e o Miguel, fica quem é forte como Deus. Eu tenho certeza também que você que é pai e mãe, você talvez pensou no significado do nome do seu filho, da sua filha, para dar o nome, não é isso? E o nome Enoque é o iniciado, o dedicado e o consagrado. Nós vamos ver hoje que esse rapaz aqui, esse homem, esse profeta, ele viveu da maneira que realmente significa o nome dele. Mas vamos lá, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você fosse escolher um nome para o seu filho ou para a sua filha, e você escolhesse um nome que significasse assim, ó, louvor a Deus, você colocaria sim ou não? Sim, bonito, né? Louvor a Deus, bonito, né? Deixa eu mudar aqui a pergunta. Quem colocaria aqui o nome de filho de Judas? Levanta a mão, deixa eu ver a coragem. Ninguém? Mas sabe o que quer dizer o nome Judas? Louvor a Deus. E quando nós falamos Judas, nós só lembramos do camarada que traiu Jesus. E o outro camarada que não traiu Jesus, que escreveu inclusive o livro da Bíblia, o livro que antecede Apocalipse, Judas. Ninguém lembra dele? Olha a importância que é nós sermos bons cristãos, irmãos. Será que a forma que eu vivo, as pessoas falam, eu vou pôr o nome do meu filho de Rodrigo? Jamais! E agora Enoque, o consagrado, o dedicado, o iniciado. Eu convido a você agora nesse momento, meus irmãos, de abrir a Bíblia de vocês no livro de Judas 1,14. Enquanto vocês vão abrindo aqui o livro de Judas 1,14, inclusive o livro de Judas, a Bíblia apresenta 4 Enoques. O filho de Caim, que inclusive Caim constrói uma cidade e chama essa cidade de Enoque em homenagem ao filho. Tem também o Enoque, filho de Jared, ou Gered, algumas versões bíblicas chamam de Jared, outras versões bíblicas chamam de Gered. Tem também o filho de Midian e o filho de Ruben. Midian era filha de Abraão, e Ruben, filho de Jacó. Para ficar mais fácil, hein? Um Enoque, filho de Caim, um Enoque, filho de Jared, um Enoque, neto de Abraão, e um Enoque, neto de Jacó. Fica mais fácil. Como está sendo registrado, você pode até gravar aqui depois, assistir, para você também que está em casa. Um abraço a todos vocês. A Bíblia repete esse nome, o nome Enoque, 18 vezes. Mas é claro, irmãos, a Bíblia é um livro resumido, suficiente para a minha e a sua salvação. Com certeza, existem Enoques até hoje, né? Mas o que a Bíblia cita são 18. O Espírito de Profecia cita 167 vezes o nome Enoque. Na Bíblia, 10 vezes só desse profeta, o profeta Enoque. Agora sim, Judas 1,14. Olha que interessante que esse texto vai dizer para nós, irmãos, nesta manhã. Foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, que há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos. Aqui é a nova versão da linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje. Talvez na sua Bíblia está dizendo santos. É a mesma coisa. Aqui o profeta Enoque, desde o livro de Gênesis, está falando da volta de Jesus. E se ele falava, desde o livro de Gênesis, sobre a volta de Jesus, imagina hoje, irmãos, o quão perto estamos do retorno do nosso Salvador. E olha a pergunta que é muito óbvia, né? Mas se ele profetizou porque ele é Ih, a igreja está fraca. Vamos, irmãos, eu quero que todo o bairro aqui vibre como vocês falando. Se ele profetizou é porque ele é Exatamente.
Eu vou pedir aqui aos nossos queridos sonoplastas, clicar aqui para mim, por favor, em cima de Deuteronômio 18:18, para ganharmos tempo. Isso, muito obrigado. Vai dizer assim, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 18. Aqui é Deus falando com o seu servo Moisés. Do meio deles escolherei, aqui quem está falando é Deus. Deus vai escolher para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo que eu ordenar. Irmãos, um profeta não fala aquilo que ele acha que tem que falar. Hoje acordei animado, eu vou profetizar. Quem levanta, quem escolhe um profeta é Deus. Quem manda o que ele deve falar também é Deus. Lembra quando contrataram o Balaão para amaldiçoar o povo? Balaão conseguiu falar o que ele queria falar? Não. Ele falou aquilo que Deus mandou ele falar. Pode clicar em voltar, por gentileza. Agora Jeremias 1:5. Olha que interessante, irmãos, esse texto. Jeremias 1:5, assim como Isaías, deixa claro uma coisa muito interessante. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, aqui diz o Senhor, eu escolhi e separei para que vocês fossem um profeta para as nações. Irmãos, um profeta não é escolhido de forma aleatória. Olha, na segunda-feira, Deus vai escolher um profeta. Não! Desde o seu nascimento, Deus escolheu aquele profeta. Irmãos, olha como é sério isso. Lembram daqueles jovens, cerca de 42 jovens, foram debochar do profeta Eliseu? O que aconteceu com eles? Foram amaldiçoados por Eliseu, e assim que Eliseu terminou de amaldiçoá-los, 2 ursas desceram e devoraram aqueles jovens. Olha como é sério. Nós não podemos debochar de ninguém, ainda mais daqueles que Deus escolhe. E Deus escolheu os seus profetas, e em cada geração Deus tem o seu profeta. Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cremos na serva do Senhor, Ellen White, que foi usada também como profetisa. E muitas pessoas aí fora, sem ter o conhecimento ou a luz que nós temos, debocham desse assunto. Prestará contas a mim? Ao pastor? Ao ancião? Ao diácono? Não. Prestará contas porque a Bíblia deixa claro que ninguém mexe na menina dos olhos de Deus. Pode ficar em voltar, por gentileza. Então nós vimos aí claramente que quem falou para Enoque falar, olha, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos, foi Deus. Deus inspirou Enoque para desde Gênesis falar do retorno de Jesus. Eu quero agora, por gentileza, que você abra sua Bíblia também, lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5. Eu gosto muito, irmãos, do livro de Gênesis, o capítulo 5, porque lá tem muitas informações preciosas. No verso 2, por exemplo, lá vai mostrar como que Deus chamava Eva antes do pecado. Sabia que Deus não chamava Eva de Eva antes do pecado? O nome Eva foi dado depois do pecado. Quem sabia disso? Interessante isso, né? Olha que interessante. Adão deu o nome de mulher para a mulher quando ele a viu, né? Ele fala, olha, você é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, eu vou te chamar de mulher ou varoa. Depois que ela tem filhos, né? Lá em Gênesis 3:20, ele fala assim, agora eu vou te chamar de Eva, porque você é a mãe de todos os seres humanos, de muitos filhos, na verdade. Em Gênesis 5, verso 2, eu vou ler aqui na minha versão, olha o que vai dizer. Verso 1, Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha agora o verso 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de... Como é que está aí na sua Bíblia? Adão. No dia em que foram criados.
Irmãos, olha como é sério a questão do casamento. Antes do pecado, quando Deus falava a Adão, vinha o casal, o homem e a mulher. Não eram dois homens, senão não é casal, é par. O casal, homem e mulher. O nome Adam, no seu original, quer dizer início da humanidade e também o ser do sexo masculino. Eva então passou a ser chamada depois do pecado. Para mostrar para nós que casamento é para a vida toda. Por isso você que está nos assistindo, ou você que está aqui na igreja e ainda não casou, pense muito bem. Porque casamento é coisa séria. Voltando para então Gênesis 5, que está no slide aqui. Gênesis 5, o verso 21 e o verso 24. Vai dizer assim, irmãos, olha. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém, às vezes algumas versões também traz Metusalém, é a mesma pessoa, nasceu. Verso 22. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com... Irmãos, a serva do Senhor vai falar o seguinte, que Enoque, depois que o seu filho nasceu, entendeu o amor de Deus. Irmãos, eu só fui entender também mais os meus pais, compreendê-los, compreender também o amor de Deus, quando o meu filho ali atrás, o Pedro Miguel, nasceu. Irmãos, eu não consigo imaginar a minha vida sem ele. Existia um antes Rodrigo, agora um depois Rodrigo. Será que vocês estão me entendendo? Esse Rodrigo agora entende muito mais também o amor de Deus. E quando você um dia se tornar também uma mãe ou um pai na hora certa, da vontade de Deus, da maneira que a Bíblia orienta, você também vai entender o amor de Deus. Vamos continuar aqui a leitura. Durante 300 anos foi pai de outros filhos e filhas. Verso 23. Enoque viveu 365 anos. Verso 24. Ele viveu o quê? Só de sábado? Só de domingo? Só de segunda-feira? Não. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia o quê? Desapareceu, pois Deus o levou. Irmãos, para pensar uma coisa. Enoque foi o primeiro ser humano a pisar no céu. Olha que privilégio. Olha que honra. Ele andava tanto em comunhão com Deus, que em determinado momento Deus falou assim, olha Enoque, nós estamos andando tanto aqui, nós estamos mais perto da minha casa do que da sua, vem morar comigo. Que privilégio. Olha agora, irmãos, esse slide aqui, ó. Aqui tem algumas características que Ellen White descreve o profeta Enoque. Ela vai dizer, primeiro, que ele era fiel, era leal. A pergunta que eu faço a você é, alguém que é fiel, dizima sim ou não? Oferta sim ou não? Alguém que é fiel, como é que essa pessoa trata o marido? Trata a esposa? Os filhos? Será que alguém que é fiel chega no trabalho e começa a falar mal dos filhos? Do marido? Da esposa? Irmãos, olha o tanto de lição que nós vamos aprender hoje sobre o profeta Enoque. Ele amava, ele temia a Deus. Temor não é medo, é reverência. Lembra de Moisés? Aonde ele estava ali era santo porque Deus se fazia presente. Então ele tirava as sandálias, porque ele temia a Deus também, no caso de Moisés. Enoque, ele orava para conhecer a vontade de Deus. Irmãos, já que o irmão Livingston citou os meus grupos, nós terminamos de ler há poucos dias esse livro aqui, ó. Talvez quem está nos assistindo vai reconhecer esse livro. Histórias de Minha Avó. Quem já leu esse livro aqui? Irmãos, que livro fantástico. Ele é tão bom, mas tão bom que eu contratei uma locutora para narrar esse livro para mim. Eu tenho ele, quem também precisar ou quiser, eu posso disponibilizar numa boa os 28 capítulos desse livro em áudio. Uma profissional da voz que gravou. Irmãos, ela dá vida a esse livro. E aqui, ó, no capítulo 4, quando ela fala como ela conheceu Tiago White, lá no finalzinho, Tiago se declara para Ellen. E olha o que ele fala para ela. Além disso, Ellen, eu a amo. Capítulo 4 do livro História de Minha Avó. Tenho orado a respeito disso.
Será que os jovens que vão se declarar para a moça falam assim, olha, eu tenho orado por você? Será ou não? Irmãos, isso é um conselho muito interessante que nós devemos voltar às origens, aprender com os patriarcas. Tiago se declarou dessa forma para Ellen, olha, Ellen respeitava e admirava aquele rapaz, que era um cristão sincero. Mas antes de consentir em casar-se com ele, Ellen queria ter certeza de que sua união era da vontade de Deus. Ela respondeu, Tiago, eu também vou orar, para que o Senhor se torne conhecida a sua vontade. Será que, moças, quando os rapazes se apresentam a você, você fala assim, eu também vou orar? E olha o que diz aqui, irmãos, que fantástico isso. Para seu deleite, o deleite de Ellen, enquanto orava, sentiu a impressão cada vez mais forte de que Deus queria que trabalhassem juntos. A resposta não veio através de uma visão. O Espírito Santo lhe falou silenciosamente o coração, assim como fala com todos os filhos de Deus que oram de maneira sincera, pedindo orientação na escolha de um companheiro para a vida. Tiago e Ellen só se casaram depois de terem certeza de que estavam fazendo a vontade de Deus. Irmãos, aqui diz o seguinte, se você orar da mesma forma que Deus falou com Ellen, Deus também vai falar com você. Então você que é jovem, você que está aqui me assistindo na igreja ou pela live, você que ainda está procurando alguém, ore ao Senhor. Deposita nele a sua confiança. Faça a sua parte, porque não adianta nada. Você pede alguém que seja temente ao Senhor, mas tem alguém do outro lado orando para achar alguém temente também. Então, se você não for temente, como é que você vai também atender a expectativa ou a oração de quem está do outro lado? Vamos continuar aqui, irmãos, na tabela aqui, ó. Então, aqui diz que ele orava, Enoque, né, para conhecer a vontade de Deus. Vai comprar um carro? Orava para saber a vontade de Deus. Uma casa? Orava para conhecer a vontade de Deus. Irmãos, Ellen White também fala que ele era fervoroso, ele era motivado. Eu pergunto para vocês uma coisa, quem é motivado, entrega o cargo no meio do ano? Ano que vem eu quero descansar. Será que é assim que Enoque faria nos dias de hoje? Ele era fervoroso, irmãos. Vamos pregar? Vamos! Vamos entregar livro? Vamos! Eu imagino ele sendo o primeiro a chegar na igreja. Vamos, irmãos, vamos pregar o evangelho. Jesus vai voltar. Ele tinha comunhão íntima com Deus. E nisso ele sentia prazer, irmãos. Não adianta nada você ler a Bíblia de qualquer jeito, porque você fará dela qualquer livro. Mas a Bíblia não é qualquer livro. E você precisa pedir a orientação divina para ler esse livro. Porque senão vai entrar aqui, vai sair aqui, ou vai entrar aqui e não vai entender nada. Ellen White também fala que ele era um santo homem. Irmãos, o que quer dizer santo homem? Ele era separado. Ele não comia qualquer coisa. Ele não bebia qualquer coisa. Será que nós temos comido ou bebido qualquer coisa? Vestido qualquer coisa? Usado qualquer coisa? Será que se eu pegar uma foto de Ellen White e comparar com as irmãs de hoje, ou de Tiago White, comparar com os irmãos de hoje, será que eu vou falar, não, é diferente, não é da mesma fé? É forte, né? Mas será que na igreja eu não vou usar essas coisas, eu vou tirar. Mas passa de domingo a sexta-feira, usando coisas e adornos que não deve usar. Deus falou assim, olha, para o povo de Deus, lá no passado, no tempo de Moisés, tirem a joia de vocês, senão vocês serão fulminados. E de lá para cá, o povo de Deus, que procura fazer a vontade de Deus, não tem usado mais joias. Irmãos, cuidado, nós temos que ser luz para esse mundo, e não deixar que o mundo brilhe para nós. Vamos continuar aqui, com base no telão. Ele também era justo, era devoto.
ele era correto. Se ele sabia que o troco era errado, seja na feira, na condução, ele ia lá e arrumava. Olha, está errado. Se ele entrou por trás do ônibus e sabe que tem que pagar a condução, não, está errado. Eu vou lá falar com o motorista. Ele era pregador da justiça. Através do Espírito Santo de Deus, santos anjos desciam para falar com ele. Ele sabia que haveria um dilúvio. Ele sabia que Jesus iria morrer, iria ressuscitar. Através do Espírito de Profecia, ele teve visões, até mesmo da última fase da igreja. E será que ele nos viu? Viu a igreja de José Bonifácio? Viu a igreja mundial? Em que situação que ele nos viu? Ele não era eremita. Alguém sabe aqui o que quer dizer eremita? Ele não vivia separado, isolado das pessoas. Ainda assim, ele tinha momentos para viver somente com Deus, ouvir e aprender de Deus. Ele também tinha momentos para estar com os justos e também para estar com os ímpios. Mas olha que interessante, irmãos. O que Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios 5,10, na versão linguagem de hoje. 1 Coríntios 5,10 diz assim, ó: eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões, ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas, vocês teriam de sair desse mundo. Então, tanto o Velho Testamento quanto o Novo fala a mesma coisa. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz. Enoque não era eremita, não vivia separado das pessoas, mas ele era luz. O Espírito de Profecia deixa claro que a luz que brilhava em Jesus, no rosto de Jesus, brilhava sobre ele, no rosto dele. Da mesma forma que quando Moisés descia do Monte Sinai, o rosto estava brilhando. E as pessoas falavam assim: Moisés, tampa o rosto, porque nós não conseguimos nem olhar o seu rosto. Ele era humilde. Irmãos, olha que preciosa lição que nós aprendemos com Enoque. Ele era humilde. Às vezes um ou dois irmãos lê mal metade de um livro do Espírito de Profecia e acha que isso é suficiente para achar que ele é maior que as pessoas, e está errado. Irmãos, não é me gabando, pelo amor de Deus, me entenda, mas nesses últimos 2 anos eu li 17 livros do Espírito de Profecia, e sabe o que eu percebi? Que eu não sei nada, eu tenho muito para aprender. E todos os profetas, irmãos, todos, têm uma característica em comum: são humildes. Sabe por quê? Porque quanto mais perto de Jesus você anda, mais parecido com Ele você é. Glória a Deus. E Jesus, Ele não tinha lugar para nascer. Para pensar, o Criador do universo não tinha lugar quando nasceu. Nem quando morreu, porque a sepultura também era emprestada. José de Arimateia. Ele não andava em carros luxuosos, mas andou numa jumentinha. Irmãos, o Criador do universo não tinha lugar quando nasceu, quando morreu e nem quando esteve aqui na terra. E ele falava: o Filho do Homem nem tem lugar para repousar a cabeça. Vamos continuar aqui nos slides. Abra sua Bíblia, meus irmãos, por gentileza, em Hebreus capítulo 11, o verso 5. Amém? Olha que texto incrível, meus irmãos. A Bíblia toda é maravilhosa, mas esses textos me tocam. Hebreus 11, verso 5, na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim, ó: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado. Olha que interessante. Assim como quando Elias subiu para o céu, as pessoas ficaram procurando Elias, quando Enoque subiu, as pessoas também ficaram procurando Enoque e não encontraram. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agrada a Deus. E se nós alcançarmos esse mesmo testemunho que agrada a Deus, nós iremos para o mesmo lugar que ele está hoje. Olha esse mesmo texto na versão linguagem de hoje. Foi pela fé que Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado
a Deus. Irmãos, ninguém vai subir sem não agradar a Deus. E aí é uma autorreflexão. Não é ninguém que está aqui que pode apontar para você, mas é o Espírito Santo que pode fazer isso na minha vida e na sua. Nós temos agradado a Deus, sim ou não? Pergunta retórica, apenas converse com Deus. Claro, para eu estar aqui de sábado, tendo gravata é fácil. Mas só Deus sabe como é que é meu dia a dia com a minha esposa. E será que eu tenho agradado a Deus? Irmãos, olha uma pergunta aí, eu quero que vocês participem agora. Alguém sabe como é que Enoque foi para o céu? Não? Então, hoje você vai saber. Amém? Olha o que diz o Espírito de Profecia, História da Redenção, capítulo 7. Vai falar o seguinte: Deus não permitiu a Enoque morrer como outros homens. Irmãos, como é forte isso, né? A morte, ela é consequência do pecado. A morte não é um portal. Ah, morri, estou no céu. Morri, estou no inferno. Não. A morte é a consequência do pecado. Só que Enoque não pecava. Ele agradava a Deus em todos os detalhes da vida dele. Então, ó, Deus não permitiu a Enoque morrer como a outros homens, mas enviou seus anjos para levá-lo ao céu sem ver a morte. Na presença de justos e ímpios, Enoque foi removido deles. E aqui, ó, a verdade sobre os anjos agora, capítulo 6. Olha como é que ele foi removido. As flamejantes carruagens de Deus foram enviadas para recolher esse santo homem, e ele foi conduzido ao céu. Da mesma forma que foi com Elias. Só que com Elias tem um detalhe. Houve também um redemoinho. Então agora você já sabe. Enoque foi para o céu numa carruagem de fogo. Os santos anjos que buscaram Enoque. Agora eu vou mudar a pergunta. Inclusive da última vez que eu estive aqui, eu dei apenas uma pincelada sobre esse assunto. Quando que Enoque foi para o céu? O ano? Alguém sabe? Irmãos, é por isso que eu gosto de Gênesis capítulo 5. Porque Gênesis 5 está codificado. E olha aqui, ó, no telão. Gênesis 5, do 3 ao 24, tem as informações. Para ganharmos tempo, eu não vou ler ele todo. Mas lendo ele, Gênesis 5, do 3 ao 24, nós encontramos essa informação aqui, ó. Essa linha contínua de tempo. Que diz aqui, ó, Adão com 130 anos teve Sete. Sete com 105 anos teve Enos. Enos com 90 anos teve Cainã. Cainã com 70 teve Maalalel. Maalalel com 65 anos teve Jared. Jared com 162 anos teve Enoque. Aliás, a última vez que eu vi, eu trouxe até uma tabela, né? Nessa tabela é a mesma informação aqui, ó. Eu vou agora trazer a vocês um outro slide que mostra essa linha contínua de tempo de uma outra forma. Olha aqui, ó. Gênesis 5 vai trazer para nós essa tabela, essa informação e essa aqui também, ó. Gênesis 5 vai falar que Adão, com 130 anos, teve Sete, como eu falei no slide anterior. E Gênesis 5 também fala que Adão morreu com 930 anos. Sete, 912, Enos, 905, e assim até Noé, que morreu com 950 anos. Tudo isso aí, Gênesis 5. Para Ellen White, as informações agora que vou apresentar foi revelação. Para mim aqui é matemática, que comprova mais uma vez que Ellen White está certa. Eu joguei isso aqui no Excel e agora coloquei no PowerPoint. E olha as informações que nós temos. Antes de colocar aqui o próximo, a referência de Adão é o mais fácil. Por quê? Se Adão foi criado no ano 0 e morreu com 930 anos, logo ele morreu no ano 930. Ele é o mais fácil de você lembrar. Se Adão com 130 anos teve Sete, Sete nasceu no ano 130. Essas informações são as mais fáceis que tem. Olha como é que fica agora esse slide. Vamos lembrar aí, Adão, ele foi criado no ano 0, perfeito, como eu falei aqui, ele é o único que não nasceu, já foi criado adulto. Mas em que dia da semana mesmo que Adão foi criado? Sexto dia. Eu já vim aqui das outras vezes, fiz isso e vou fazer de novo, irmãos, para ajudar você a lembrar.
Toda vez que você for falar da criação dos 6 dias, Rodrigo, eu não lembro, eu não sei decorar isso. É simples. Pega os 6 dias da criação e corta no meio. Vai ficar 3 dias para um lado e 3 para o outro. O primeiro dia você liga com o quarto, o segundo com o quinto, terceiro com o sexto. E você vê que até nesses detalhes Deus é perfeito. Como assim, Rodrigo? No primeiro dia Deus falou o quê? Haja luz. E no quarto dia, os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Não combina? Olha como Deus é maravilhoso. Segundo dia, Deus criou a expansão, a separação vertical, água em cima, água embaixo. E no quinto dia, animais que voam, animais que nadam. Não combina? Olha como Deus é perfeito. No terceiro dia, separação horizontal, água de um lado, terra do outro, e na terra as tratativas, frutas, verduras, legumes. E no sexto dia, todos os animais terrestres e por último, o ser humano. Você fazendo essa divisão, você nunca mais esquece os dias da criação. E no sexto dia, foi que Adão foi criado. Antes de chegar em Enoque, vamos falar, por exemplo, aqui de Matusalém. Então, para eu saber o ano que Matusalém nasceu, é simples. Eu vou somar a idade que Adão teve 7, 7 teve Enos, Enos teve Cainã, até Enoque, que com 65 anos teve Matusalém. Se eu somar todas essas informações, eu descubro que Matusalém nasceu no ano 687, está vendo os slides lá? 687, a contar da criação. Agora a Bíblia diz que Matusalém entrou no Guinness. Por quê? Ele é o homem mais velho da Bíblia. Morreu com 969 anos. E se eu somo isso com 687, eu descubro que Matusalém morreu no ano 1656. Agora, quer saber o que Ellen White fala? Eu vou pedir para o sonoplasta, por gentileza, clicar em cima. Isso, perfeito. História da Redenção, capítulo 8. Matusalém, o avô de Noé, viveu até o próprio ano do... Ellen White, através do Espírito de Profecia, visão dada por Deus, ela viu que Matusalém morreu no ano do dilúvio. Então, se é no ano do dilúvio, pode voltar, por gentileza. E ele morreu no ano 1656, então o ano do dilúvio é 1656. É só você somar todas essas informações aqui, ó. Somei tudo isso e mais o 100 aqui, dá 1656. Por que, Rodrigo, que Noé tem 500 de um lado e 100 do outro? É simples. E presta atenção. 500 anos foi quando Noé decidiu ter seus 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Só que com 600 anos da idade dele que começou o dilúvio. Por isso ele quer 500, quando ele começou a ter os seus 3 filhos, mais os 100. E eu vou pedir para o sonoplasta clicar agora no número 100, por favor. Isso, olha lá. Em Gênesis 7:11 vai falar o dia e o mês. 17 do segundo mês. Pode voltar, por gentileza. Então é 17 do segundo mês de 1656, quando aconteceu o dilúvio. Se Ellen White fala que Matusalém morreu no ano do dilúvio, e o dilúvio foi no dia 17 do segundo mês, seja que quando Noé e a sua família entrou na arca, ele tinha perdido o seu avô cerca de mais ou menos um mês. E possivelmente estava ainda em período de luto quando entrou na arca, Noé e a sua família. Mas vamos falar de Enoque, porque todos aqui na lateral da coluna, aqui ó, eles morreram, com exceção de Enoque. Olha Enoque aqui, ó. Se eu somar aqui de Adão, 130 mais 105, mais 90, mais 70, mais 65, mais 162, eu descubro que Enoque nasceu no ano 622, a contar da criação. E se eu pego o que a Bíblia fala, que ele foi para o céu na idade de 365 anos, eu descubro que Enoque foi para o céu no ano 987, para você decorar. É decrescente, 987. 987 anos a contar da criação foi o ano que Enoque foi para o céu. Gênesis 5, irmãos, que coisa maravilhosa. A Bíblia nos traz luz até do ano que Enoque foi para o céu. Então, em resumo aqui, Enoque foi para o céu em carruagens de fogo, no ano 987 a contar da criação. Por que a contar da criação? Porque nós tivemos também
Já na nossa era depois de Cristo, 987. Antes de Cristo também. Por isso que a referência é a contar da criação, ou seja, faz muito tempo. Irmãos, uma pergunta aqui que é meio óbvia, mas você vai me ajudar a responder. Por que nós temos ligação direta com Adão? Porque ele é o nosso primeiro pai, não é óbvio isso? Por que nós temos ligação direta com Noé? Por causa do dilúvio. Todo mundo morreu no dilúvio. Só sobrou Noé e a sua família. Eu vou pegar o Livingston como exemplo. Se eu falo que eu sou o primo do Livingston, ou meu pai ou a minha mãe é irmão do pai ou da mãe dele, né? Não é óbvio isso? E se eu sou o primo do... Um exemplo, tá? Seria uma honra para mim ser seu primo. Se formos primos, como exemplo, o meu avô será o mesmo avô que ele. O bisavô é o mesmo. E nós também teremos uma linha na nossa árvore familiar. A mesma árvore. Porque somos primos. Se nós temos uma ligação com Noé, nós somos descendentes de Noé, os ascendentes de Noé também são os nossos ascendentes. Está claro isso? Porque nós somos descendentes de Noé. Então todos os ascendentes dele também são os nossos ascendentes. Então o pai de Noé também é nosso ascendente. O avô de Noé também. O bisavô também. E quer saber quem era o bisavô de Noé? Olha aqui. Lameque é o pai de Noé. Matusalém, o avô de Noé. E Enoque, o bisavô ascendente de Noé. Se nós somos descendentes de Noé, nós também somos descendentes de Enoque. E aí, presta atenção agora, meus irmãos, que aqui é a parte, a cereja do bolo. Você e eu, nós temos um ascendente no céu. Porque, se nós somos da mesma família, todos os seres humanos, de Noé, todos os ascendentes dele também são os nossos. Enoque também é nosso ascendente. Nós também somos descendentes dele. Deus é maravilhoso porque ele pensou em tudo. Ele pensou até que esse homem, referência, está lá no céu nesse momento. Ele tem um vínculo familiar com todos os seres humanos. Rodrigo, eu não gosto do meu vizinho. Ele também é descendente de Enoque. Rodrigo, eu não gosto do meu chefe. Ele ou ela também é descendente de Enoque. Sabe o que quer dizer isso? Deus quer salvar a toda a humanidade. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. E olha agora esse slide aqui, ó. Lucas 3, 36 a 38. Vamos ler juntos, irmãos. Lucas 3, 36 a 38. Aqui vai falar da genealogia de Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador. E aqui vai falar o seguinte, do verso 36 a 38. Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared. Irmãos, na genealogia de Jesus, quando veio aqui a essa terra, teve a mesma genealogia que hoje também nós temos, porque Enoque também é nosso ascendente. Tem mais um slide aqui, deixa eu passar aqui. Isso. O apelo que o Espírito Santo de Deus faz hoje a nós, esta manhã, nós precisamos ser cristãos verdadeiros, irmãos. O nosso estilo de vida agrada a Deus. A forma que os jovens namoram agrada a Deus. Aquilo que nós falamos agrada a Deus. O que fazemos, o que pensamos, o que comemos, bebemos, será que a nossa vida como um todo agrada a Deus? Irmãos, nós temos um ascendente no céu. Eu gosto de pensar assim com relação a Enoque,
como se fosse um avô do avô da minha família. E se Deus salvou alguém da minha família, da nossa família, Deus também quer salvar um de nós. O que você sente ao saber disso? Que você tem um ascendente no céu, de muito distante, mas é nosso ascendente. Eu quero contar um testemunho para vocês para terminar a mensagem dessa manhã. Essa jovem se chama Edileuza. Ela não mora aqui em São Paulo. Inclusive ela faz parte dos meus grupos de estudo. Ela no dia 30/9, ela me mandou uma mensagem, 6 horas da manhã mais ou menos. Falou, irmão Rodrigo, ora por mim. Eu falei, claro irmão, vamos orar sim. Eu quero voltar para a igreja. Irmãos, raramente eu pergunto o motivo. Normalmente não pergunto. Eu só falo, vou orar. Eu oro mesmo. Mas dessa vez, além de orar, me deu uma vontade de saber o motivo. Falei, minha irmã, me desculpa a pergunta, mas qual o motivo de ainda não ter voltado para Jesus? Ela falou o seguinte, Rodrigo, eu trabalho de sábado. E eu não tenho forças para falar com o meu chefe. Eu falei, então isso é tranquilo. Eu contei para ela um testemunho meu. Eu dei um estudo bíblico para uma jovem. Chegou na parte do sábado, foi a mesma coisa. Eu não tenho forças para falar com o meu chefe. Nós nos ajoelhamos naquele momento, a moça que eu dava estudo bíblico, e eu falei em oração, Senhor, ela não tem forças, mas para o Senhor é tranquilo. O Senhor abriu o mar vermelho. Passou uma semana depois desse caso, dessa moça, que eu dei estudo para ela, o chefe dela chamou ela e falou assim, a partir da semana que vem, você não trabalha mais de sábado. Quando ela ouviu isso, ela falou isso também, falou amém, lá do Paraná, essa Edileuza, louvado seja Deus. Irmãos, depois disso, eu nem lembrei mais da história. No dia 12/10, que foi até um feriado, de novo, umas 5, 6 horas da manhã, ela me manda mensagem, falou, Rodrigo, falei, oi irmã, bom dia, tal, eu quero te contar a bênção. Falei, nossa, um feriado, 5 horas da manhã, quer me contar a bênção? Então conta, minha irmã. Mas eu não lembrava, eu fui subindo a mensagem de novo lá em cima, para eu ler de novo, porque eu não lembrava mesmo, irmãos. Falei, nossa, é a irmã que trabalha de sábado, que quer voltar para a igreja. Ela falou, irmão do céu. Ontem, no dia 11/10, que foi uma segunda-feira, os meus chefes chamaram todos os funcionários da empresa e falaram o seguinte, todos os funcionários, a partir da semana que vem, nenhum de vocês vai trabalhar de sábado. Depois disso, ela foi chamada de canto e ainda foi promovida. E ela me contou isso. Eu falei, irmã, é para você não ter dúvida do poder do nosso Deus. Irmão, se for para você voltar para Jesus, Ele pode fazer uma empresa inteira guardar o sábado. É o nosso Deus, irmãos. O que é impossível para o nosso Deus? Nada. Se você se ajoelhar e falar assim, Senhor, eu quero forças para também ter o sábado livre, na faculdade, no trabalho. Se você orar, irmãos, Deus pode atender, mas esteja preparado, porque Ele pode atender. Nesse momento, irmãos, antes de eu chamar aqui a mensagem musical, eu quero ler mais um verso para vocês, e assim eu finalizo o sermão dessa manhã. Nesse mesmo livro aqui, Histórias de Minha Avó, no capítulo 19, no finalzinho aqui, irmãos, que mensagem poderosa. Prestem, por favor, atenção. Eu vou ler aqui. Capítulo 19 do livro História de Minha Avó. Aqui é Ellen White falando das visões que ela tinha. Como eu gostaria de descrevê-lo, disse Ellen. Não há linguagem para contar-lhes nem mesmo um pouco do que me foi mostrado. Se vocês pudessem ver o que vi, nunca mais permitiria que qualquer som. Deus é maior, amém? Vamos continuar aqui. Se vocês pudessem ver o que eu vi, nunca mais permitiria que qualquer coisa deste mundo os tentasse a viver do modo a incorrer no perigo de perder a vida eterna. Como é forte isso.
Ela está dizendo o seguinte: se você pudesse ver o que eu vi, nunca mais daria ouvido a Satanás. Só de ver o que eu vi. E sabe o que ela via, irmãos? Tem uma coisa que ela via que eu percebi em vários livros dela. Por exemplo, Eventos Finais, capítulo 20, Visões do Céu, capítulo 10 e 15, O Lar Adventista, capítulo 87, Vidas e Ensino, capítulo 7, Primeiros Escritos, capítulo 1, Testemunhos para a Igreja, capítulo 9, Conselhos para a Igreja, capítulo 2. O que esses livros falam? Que ela via flores que nunca murcharão. Ela se abaixava na visão que ela tinha, ela pegava do chão, ela apanhava as flores e exclamava: essas flores nunca murcharão. Vamos imaginar, irmãos, apenas imaginar, que nós, no céu ou na nova terra, pegamos essas flores também, que nunca murcharão, e vamos dar um presente para Jesus, porque nada pode pagar o que ele fez por nós na cruz, e nem a vida eterna, mas vamos dar flores para Jesus. Jesus, eu te trouxe flores. Vamos apenas imaginar, Jesus pega as flores com muito carinho, nos abraça, e guarda numa estante. Vamos apenas imaginar, e nessa estante tem todas as flores que ele ganhou. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, 1 decilhão de anos. Irmãos, decilhão de anos tem 33 zeros. Um decilhão. 1 duodecilhão tem 39 zeros de anos. Nós voltamos lá, falamos com Jesus, falamos: Jesus, cadê a flor que eu te dei de presente? Ele mostra, está aqui, ó, intacta. Nós pegamos essa flor depois de 1 duodecilhão de anos, com 39 zeros, jogamos a flor, colocamos com carinho no chão, e a flor continua crescendo. Irmãos, nós não temos como imaginar como será o céu e a terra, a nova terra. Está além da nossa visão, além da nossa compreensão. Mas eu quero estar lá. Você também quer estar lá? Glória a Deus. Nesse momento eu convido uma irmã para louvar o último hino. Irmãos, e pense nisso. Aquilo que Deus nos está preparando está muito além daquilo que nós podemos imaginar. E antes de orar, eu louvo a Deus, porque se Ele ainda não voltou, é porque Ele quer salvar o maior número de pessoas. Faz 9 anos que minha irmã faleceu. E mais alguns anos que o meu primo, que depois de uma santa ceia aqui, José Bonifácio, ele também foi assassinado. Eu não sei quantos lembram dessa história, Guilherme. Ele é meu primo. Minha irmã faleceu de trombose em 2012. E eu fico pensando, se Jesus tivesse voltado há 7 anos atrás, meu filho não teria nascido. Quando Jesus voltar, eu vou poder abraçar minha irmã e apresentar o meu filho para minha irmã. Eu sei também que tem pessoas aqui que tiveram perdas, talvez perdas recentes. Irmãos, vamos ficar firmes. Aquele que prometeu vir, virá e não tardará. Desde Gênesis, Enoque falava: aquele que vai vir, virá com todos os seus anjos. Irmãos, falta só um pouquinho. Só um pouquinho. Chegamos até aqui. Não vamos desistir. Oremos. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque os santos anjos continuam aqui conosco. Nós agradecemos também a Deus, porque nós temos um ascendente em comum, Enoque, que está aí no céu. E estudar a história dele, ó Deus, nos motiva a ficarmos firmes com Jesus. Pai querido, perdoe os nossos pecados, aqueles que só o Senhor sabe, e nós também. Por favor, confirme o nosso nome do livro da vida. Motive as pessoas que deveriam estar aqui dentro e não estão. Aqui acontecem coisas que em casa não acontecem, ó Deus, e louvamos o Teu nome por isso. Mas também de igual forma, Pai, toque em cada pessoa que está assistindo essa live, confirmando também os nomes dessas pessoas no Seu livro da vida.
Nos dê um sábado abençoado na Tua presença, ó Pai, na Tua companhia. Abençoe essa igreja, abençoe os líderes, os membros e também os visitantes, que voltem mais vezes. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus.